Você já sentiu como se a sua vida estivesse parada? Como se o tempo estivesse passando lá fora? Mas dentro de você, tudo continuasse igual? Essa sensação de estagnação, de não sair do lugar, é mais comum do que parece. Mas o que ninguém te conta, e o que eu vou te revelar agora, é que existe uma verdade silenciosa, ignorada por muitos, que pode te libertar disso. E o mais curioso, ela não está no que você faz, mas no que você evita encarar. Mas antes de continuar, me responde uma coisa nos comentários. Você já passou por uma fase em que parecia que nada avançava? Que, por mais que você se esforçasse, era como se o mundo tivesse apertado o pause na sua vida? Se sim, digita "eu já senti isso" nos comentários, só para eu saber que eu não tô falando sozinho aqui. Agora respira fundo. Porque essa verdade que você está prestes a ouvir pode ser desconfortável, mas tem o poder de destravar a sua vida de uma vez por todas. Você já se perguntou por que tantas pessoas começam algo e tão poucas conseguem terminar? Por que tantos sonham alto, mas continuam presos ao mesmo lugar? Por que tantos se inspiram, se empolgam, fazem planos e ainda assim fracassam? Mahatma Gandhi dizia que o verdadeiro inimigo da alma não é o fracasso, é o auto-engano. E talvez o maior de todos os auto-enganos modernos seja acreditar que a motivação é suficiente. A verdade é, a motivação é apenas um sopro passageiro. Ela te sacode, te impulsiona por um instante, mas logo desaparece. E quando ela vai embora, como sempre vai, o que te mantém de pé? A resposta está naquilo que Gandhi chamava de força interior inabalável. Hoje, conhecemos isso como disciplina. A motivação tem cheiro de novidade. Ela é viciante, encantadora, mas também é enganosa. Vivemos numa era em que nos ensinaram a buscar inspiração para tudo. Quer emagrecer? Veja um vídeo motivacional. Quer estudar? Procure frases impactantes. Quer mudar de vida? Assista a um documentário emocionante. Mas como Gandhi nos ensinava, a transformação real não nasce da vontade alheia, e sim da sua escolha diária em continuar, mesmo sem aplausos. A alma não responde a gritos externos. Ela responde à estrutura interna. E é aqui que a motivação falha. Ela precisa de clima, de estímulos, de recompensa rápida. É como uma criança mimada. Só age quando está de bom humor. Quando não quer, ela cruza os braços e paralisa tudo. A disciplina, por outro lado, é silenciosa. Ela não aparece nos stories. Não faz discursos bonitos. Ela apenas segue firme, mesmo quando tudo dentro de você implora para desistir. Gandhi afirmava que uma vida com sentido não é uma vida confortável. É uma vida com direção. E a disciplina é a bússola que aponta para essa direção, mesmo quando tudo parece escuro. Enquanto a motivação nasce do entusiasmo, a disciplina nasce da dor, do fracasso, da repetição. Ela é forjada nas madrugadas em que ninguém te aplaude, nos dias em que o mundo pesa, mas você escolhe continuar. Parece estranho, mas a disciplina também é uma forma de cura. Gandhi ensinava que o equilíbrio interior é a base da saúde mental. Muitos sintomas como ansiedade, apatia, impulsividade e até crises existenciais são gritos inconscientes de uma vida sem estrutura. A disciplina é o contorno que impede o caos interno de transbordar. É o limite que protege. É a base que sustenta. É a parede invisível que impede que tudo dentro de você desabe. Pessoas indisciplinadas não estão apenas desorganizadas. Elas estão à deriva dentro de si mesmas. Sem chão, sem norte, sem a capacidade de sustentar quem elas estão se tornando. Existe uma dor silenciosa, da qual poucos falam. A dor de olhar para si mesmo e não se reconhecer. De saber que poderia estar mais longe. De carregar sonhos pela metade. De ter dons adormecidos pela procrastinação. Gandhi dizia que o potencial não vivido se transforma em angústia. E a sombra é isso. O fardo silencioso daquilo que você decidiu não se tornar. A disciplina constrói pontes. Entre intenção e ação. Entre planos e realizações. Entre quem você é hoje e quem você pode ser. Existe uma versão sua que ainda está dormindo.
Um eu que está do outro lado da constância. Um eu que só nasce quando você atravessa a resistência e não desiste. Gandhi ensinava que o processo de se tornar quem você é exige renúncia, estrutura e repetição. A disciplina não é sobre fazer o que ama. É sobre fazer o que precisa ser feito. Até que você ame quem está se tornando. Tudo na vida tem um preço. A disciplina cobra esforço, paciência, persistência. Mas a falta dela cobra algo muito mais doloroso. Arrependimento, estagnação, autoabandono. A disciplina é dor com propósito. A falta dela é sofrimento sem sentido. Gandhi dizia que quando ignoramos o chamado da alma, adoecemos. E muitos estão adoecendo por ignorar essa voz interna que diz: levante, continue, faça mesmo sem vontade. Alguns acham que disciplina é prisão, mas, na verdade, ela é liberdade. A liberdade de não depender de motivação, de não ser escravo da oscilação emocional. A liberdade de construir uma vida com sentido, mesmo quando o mundo ao redor desmorona. A verdadeira liberdade, dizia Gandhi, não é externa, é psicológica. E ela nasce quando você não é mais refém do prazer imediato. Disciplina é autocontrole. E autocontrole é poder. Você não precisa estar sempre inspirado. Você precisa estar comprometido. Disciplina é a arte de escolher o que você quer mais, em vez do que você quer agora. E essa escolha muda destinos. Gandhi acreditava que quem vive em coerência com seu propósito não precisa de estímulos. Ele tem direção. Ele tem sentido. Então, se você está esperando o dia perfeito, a motivação perfeita, o momento certo, pare. Comece agora. Porque a disciplina vai te levar a lugares onde a motivação nunca conseguiu te sustentar. Agora me diz uma coisa: isso fez sentido para você? Você sente que já caiu nessa armadilha da motivação passageira? Comenta aqui embaixo. Eu já vivi isso se você se identificou. Quero saber quem está junto nessa jornada de evolução real. E talvez a parte mais dura de tudo isso é que ninguém vai fazer por você. As pessoas até podem te motivar, podem te dar conselhos, te apoiar, te incentivar. Mas a construção da sua disciplina é um processo solitário e interno. É você contra o seu cansaço. É você contra os seus próprios sabotadores. É você escolhendo o certo, mesmo quando ninguém está olhando. E essa é a parte que muita gente evita, o desconforto da constância. Vivemos numa cultura que venera o resultado, mas despreza o processo. Queremos o corpo transformado, mas não queremos o treino diário. Queremos o diploma, mas não queremos a madrugada estudando. Queremos paz, mas evitamos o confronto interno que ela exige. Só que existe uma verdade que liberta. Você não precisa gostar do processo. Precisa apenas confiar que ele está te moldando. Você pode até achar que não está evoluindo porque não vê mudanças visíveis. Mas cada vez que você age, mesmo sem vontade, cada vez que você diz não ao que te afasta e sim ao que te aproxima, algo dentro de você se fortalece. Disciplina é como musculatura emocional. Você não vê crescer no espelho no primeiro dia, mas sente no peso que antes te derrubava, e agora você aguenta. Aos poucos, você para de ser refém dos ciclos que sempre te derrubaram. Você deixa de ser aquela pessoa que só age quando se sente bem, e passa a ser alguém que age porque sabe onde quer chegar. Mahatma Gandhi dizia que o ser humano precisa aprender a alinhar seus pensamentos, sentimentos e ações. Porque é dessa coerência que nasce a paz interior. E a disciplina nada mais é do que essa coerência em prática. A verdade é que muitas pessoas vivem exaustas não pelo que estão fazendo, mas pelo que estão deixando de fazer. A angústia silenciosa de quem sabe que está se abandonando, de quem sabe que está se traindo, de quem prometeu mudar, mas escolhe mais uma vez adiar. E quanto mais você adia, mais pesado tudo fica. É como se a alma começasse a se contrair, como se a sua luz começasse a apagar aos poucos. E é aí que surgem os sintomas emocionais. A falta de energia, o vazio, a perda de sentido. Mas há um antídoto para tudo isso. Ação com propósito. Não ação impulsiva, movida pela euforia, mas ação estruturada,
que nasce da decisão. E se repete todos os dias, mesmo sem aplausos. É aí que entra um ponto essencial. Criar um ambiente que favoreça a disciplina. Porque ninguém sustenta constância no meio do caos. Você precisa organizar seu espaço, filtrar suas influências, blindar sua mente contra aquilo que te sabota. Não adianta querer mudar de vida se você continua cercado por estímulos que te puxam para trás. Gandhi acreditava que a simplicidade externa é reflexo de um alinhamento interno. Ou seja, quando você simplifica, organiza, escolhe com mais clareza, você facilita o caminho da sua disciplina. Não é sobre se forçar, é sobre se preparar. Se você quer acordar cedo, durma mais cedo. Se quer se alimentar melhor, não encha a casa de tentações. Se quer estudar mais, silencie as distrações. Ajude você mesmo a se manter no caminho. Disciplina não é heroísmo, é estratégia. É saber que os dias difíceis virão. E por isso você se arma com rotina, intenção e estrutura. E aqui está outro ponto poderoso. Aprenda a se perdoar, mas não se permitir parar. Porque em algum momento você vai falhar, vai ceder, vai escorregar. E tudo bem. Gandhi dizia que a evolução não exige perfeição. Ela exige comprometimento sincero. Então, ao invés de se sabotar quando falhar, aprenda a se reerguer mais rápido. Não transforme um tropeço em desistência. Um erro não anula uma jornada inteira. O que te define não é cair, mas a capacidade de continuar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Cansado, desanimado, achando que nada vai mudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda clareza. Você ainda tem escolha. Você pode levantar amanhã e fazer diferente. E mesmo que leve semanas ou meses até os resultados aparecerem, você vai dormir em paz sabendo que está no caminho. Não subestime o poder de pequenos compromissos diários. Eles não apenas transformam resultados. Eles reconstruem a sua identidade. Cada dia disciplinado é uma semente que você planta. E um dia, sem nem perceber, você colhe uma nova versão de si mesmo. Mais forte, mais estável, mais inteira. E o melhor de tudo, você não precisará mais depender de motivação. Porque terá construído um sistema interior, baseado em propósito, direção e verdade. No fim das contas, a disciplina não é apenas sobre fazer o que precisa ser feito. Ela é um ato de respeito por quem você está se tornando. É o seu sim silencioso para a vida que você merece viver. Enquanto a motivação grita, a disciplina sussurra e permanece. Porque no fundo, a verdadeira transformação não acontece nos dias empolgados. Ela acontece nos dias comuns, em que você poderia desistir, mas escolhe continuar. Dia após dia, escolha após escolha. Silenciosamente, você vai construindo a sua liberdade. E se hoje você sente que está estagnado, travado ou cansado de repetir os mesmos ciclos, entenda. Você não precisa de um novo começo amanhã. Você precisa de uma decisão agora. Porque uma vida com propósito não é algo que se encontra. É algo que se constrói. Com disciplina, com coragem e com verdade. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, curta o vídeo agora mesmo. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. Comenta aqui embaixo. Qual foi a frase ou parte que mais te impactou? Quero muito saber como isso chegou até você. E se você quer continuar nessa jornada de despertar, se inscreva no canal e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar mais do que palavras bonitas. Vai encontrar verdades que libertam, reflexões que alinham e passos concretos para evoluir. Porque o mundo não precisa de mais gente motivada. Precisa de gente comprometida com quem veio para ser. Nos vemos no próximo vídeo. Continue, mesmo sem vontade. Porque é aí que a sua melhor versão começa a nascer.